Bom, eu sempre começo a live, né, com um filme, falando de algum filme para dar um tempinho para vocês chegarem, mas hoje eu resolvi, foi um filme que eu assisti e ele citou essa fábula e eu fui dar uma pesquisada, achei muito interessante, por isso que eu quis comentar em cima dessa fábula, né? É a fábula dos dois lobos, é uma fábula antiga. Existem várias versões. Então eu peguei uma que eu achei bastante complexa, né, completa. Um jovem índio, ele chega para o seu avô e diz que ele foi injustiçado, que fizeram uma injustiça com ele e ele estava com muita raiva e ele queria saber do avô como lidar com essa raiva. E o avô disse para ele, ele falou, eu também fico com muita raiva quando pessoas são injustiçadas e essas pessoas que fazem isso não sentem remorso, não sentem nenhum tipo de constrangimento. Aí ele fala, né, o ódio corrói quem sente e nunca o inimigo. O Luke, como sempre, aparecendo, né? E é como tomar veneno esperando que o outro morra. E o avô vai falando uma série de coisas, contando para ele. E o avô fala para ele, várias vezes eu lutei contra isso. É como se a gente tivesse dois lobos dentro da gente. Um lobo é bonzinho, é na paz, é um lobo que ele não procura briga, ele está sempre zen, sempre procurando o melhor para todo mundo. Mas tem um outro lobo, que é aquele lobo que sente raiva, é aquele lobo que se qualquer coisinha ele está irritado, ele acha que ele sempre tem razão, ele tem uma série de coisas, de orgulho, de ressentimento. E esse lobo vive dentro da gente, fazendo, esses dois lobos vivem dentro da gente, fazendo com que a gente tenha que tomar determinadas decisões. E o Luke tomando decisão de bagunçar aqui. Bom, e ele fala, é uma raiva inútil, porque só atinge a nós, não atinge ao outro. E enquanto o avô ia contando essa história, o jovem prestando atenção, sem entender o que isso tinha a ver. E ele fala, e esses dois lobos lutam dentro de nós continuamente, diariamente. Eu, dentro de mim, eu tenho esses dois lobos. E agora eles estão lutando. E o jovem pergunta, vô, mas qual lobo que ganha? Aí o vô abaixa os olhos baixinho e fala, é aquele que você alimenta. Então, gente, isso é um exemplo perfeito para o controle emocional, né? Pessoal, boa noite, oiê. Deixa eu já falar um oi aqui, porque depois o pessoal tava reclamando que eu não consigo. Caio, boa noite, Elaine, Tintim, Bruno, boa noite, Irã, Tatá, boa noite, pessoal. Alguns primeiros reclamavam porque eu não consigo depois voltar, tá? Vou dar uma boa noite assim em geral. Bom, então, como que a gente controla as coisas que acontecem com a gente? Não dá para controlar. Alguém xinga a gente no trânsito, alguém fala mal, alguém faz alguma coisa ou não faz. A gente não tem como controlar o mundo externo, a gente tem como controlar os nossos lobos. Como a gente vai reagir, né? A gente estava conversando, Elaine, hoje lá na loja, falando que a gente tem o costume de... É um hábito que a gente tem, né? De falar tipo assim, eu sei por que ela falou aquilo. Alguém passou, falou alguma coisa e a gente fala assim, aquele comentário, a gente acha que sabe, o tal do achismo, o que a outra está pensando, por que ela agiu de determinada forma, por que ela ligou, por que não ligou, por que fez, por que não fez. Mas a gente não sabe, a gente não consegue entender, aliás, a gente não consegue adivinhar
quais são as verdadeiras razões do porquê os outros fazem o que fazem. Eu já falei disso numa outra live, né? O princípio do Steve Covey, o princípio 10-90, você não consegue controlar 10% do que acontece com você, mas você consegue controlar 90% de como você reage ao que acontece. E isso faz toda a diferença. Tem um vídeo que eu assisti esses dias do Leandro Carnal. Cadê? Eu pus o título aqui. Ofensa é um fracasso pessoal. Quem quiser, que gosta do Leandro Carnal, é um vídeo um pouco compridinho, mas para quem gosta, fantástico, né? Que ele fala, a tranquilidade de espírito é tua e ninguém te tira. Mas se for do outro, qualquer um pode tirar. E ele vai explicando isso daí. Então, ele até fala, né? Ele comenta sobre... Se alguém fala que você é um filho de uma prostituta, sua mãe é uma prostituta, não vou falar outra palavra, mas seria isso, vocês entenderam? Você tem duas hipóteses. Ela é. Se ela é, não é uma ofensa. A sua mãe trabalha como uma prostituta. Se ela não é, também não é uma ofensa. Porque o outro que está mentindo, é ele que está enganado. Só que a gente é ofendível, né? Como Gasparetto costumava dizer. Nós somos magoáveis, nós somos ofendíveis. Então, quando uma pessoa fala alguma coisa, age de uma determinada forma com a gente, não é o que ela fala, o que ela faz. É como a gente interpreta isso que ela falou, isso que ela fez. É a nossa reação. Aí a gente guarda mágoa, ressentimento, ou seja, a gente vai alimentando o lobo mau. Não é o lobo bonzinho, é aquele lobo ruim, do ódio, do ressentimento. Uma outra coisa também que a gente estava comentando hoje, às vezes acontecem algumas coisas na vida da gente e a gente fala assim, não, eu não quero pensar nisso, deixa pra lá. Isso daí é colocar debaixo do tapete, tá? Se isso é algo banal, algo que não tem importância para você, que não vai te desestruturar numa questão de energia, de emoção, de guardar, beleza, deixa para lá, isso daí realmente não me afetou. Mas se é algo que tem uma importância, trabalha isso, enfrenta o seu lobo. Esse lobo que está aqui dentro da gente, ele pode nos ferir dentro de nós, trazendo, né, com todos esses sentimentos, com todas essas coisas, ele pode trazer uma dor de cabeça, uma gastrite, uma úlcera, um câncer, um problema de rim, porque conforme você alimenta esse lobo, vamos imaginar então um lobinho dentro da gente, ele vai corroendo no que você está trabalhando, aquilo que você não filtra. Aonde ele vai atingir? No rim. Você está explodindo. Aonde que ele vai comer? Dor de cabeça, né? Você não quer mais fazer nada. O que que ele vai fazer? Ele vai trabalhar, vai comer o seu sistema nervoso, você vai ficar paralisada, você vai ter problema cardíaco, que é ele que bombeia, né, todo o nosso físico, enfim. Esse lobo, ele vai atingir naquela emoção que você está despertando. Então é uma emoção de raiva, ele vai atingir o órgão que é da raiva. Eu tô fazendo, cadê aqui? Não é aqui. Eu tô fazendo acupuntura com a Lu, e ela de vez em quando dá umas medidas, e ela veio com uns instrumentos lá, apertando aqui para ver como que tava a minha raiva. E eu não senti dor. E ela perguntou para mim, ela falou, nossa, você não tem raiva? Eu falei, não, eu não guardo raiva. Eu tenho raiva? Lógico que eu tenho, eu sou ser humano. Eu tenho raiva, às vezes, vou contar para vocês, às vezes eu reclamo do calor, mas é aquele reclamar naquele momento, ai que calor, mas passa, eu não fico alimentando aquela reclamação, aquela raiva,
eu não tenho ressentimento. Agora vamos imaginar, sem ser apenas as emoções, vamos imaginar uma situação, por exemplo, uma situação financeira, tá? Você tá com algum problema financeiro ou problema de relacionamento, qualquer área, gente. Esses lobos, eles também agem nessas áreas. Como assim? Bom, se eu tenho um problema lá na floricultura, que eu tô com alguma dificuldade financeira, eu tô atrasada com algum pagamento, que lobo que eu vou alimentar? O do problema ou da solução? Então, quando a gente fica martelando naquela coisa assim, como que eu posso... Ó, imagina assim, onde é que eu tô errando? Aonde 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 que eu tô errando? Eu tô errando nisso. Eu tô errando procurando o meu erro, os meus erros. Aí eu passo a colocar o meu foco aonde eu estou errando. Se ao invés disso, eu tirar esse lobo, deixa ele lá dormindo, bota ele para dormir, não alimenta ele não, deixa ele cansado. Alimenta o outro lobo. Como eu posso acertar? Como eu posso acertar? Como eu posso acertar? Entenderam? Vocês invertem. Adriana Fukuhara, é isso? Fukuhara-san. Se eu falei o nome errado, me corrige. Valquíria, Silmara, Gui não, Guilherme. Então, esses lobos, a gente alimenta ele em qualquer área da vida. Como eu sempre digo, o universo não entende o não. Ah, eu não quero mais passar por este problema. Olha, você está alimentando duas vezes. O não, o problema, né? E você vai colocando isso daí. O Walter Camargo, faz tempo que você não vai me ver, Walter. E você vai alimentando esses lobos, você vai fazendo com que eles... o lobo, vou contar uma coisa. O lobo do mal, ele suga a nossa energia. Sabe aquele dia assim que você vai deitar? Tá tudo bem, tudo legal, tal. Eu fiz eu tenho um vídeo no meu canal, quem que você leva pra cama? Não, acho que foi uma lá. Bom, enfim. Quem que você leva pra cama? Vamos lá. Você tá num dia bem, você tá legal, já tá tarde, eu vou dormir. O inimigo que você leva para a cama são as suas preocupações. E é justamente na hora que você dorme que a sua glândula pineal, né, essa glândula que você tem aqui, bom, não vou entrar em detalhes, mas ela se expande. E ela traz toda a energia a qual a gente foi dormir. Quando você vai dormir, pensando nos problemas, pensando em conta, pensando... E aí a gente vai deitar pensando assim, né? Nossa, eu tenho uma conta para pagar amanhã. Gente, como que eu vou pagar essa conta? Eu não tenho dinheiro. Nossa, o que será que vai acontecer? Ai, mas... E aí você vai criando, né? Você vai criando, você vai aumentando aquele lobo vai crescendo ainda mais. Você vai alimentando ele... Aí você acorda, você fala, nossa, não sei por que eu dormi bem, mas eu tô tão cansada. É essa energia sua que é sugada. É essa energia sua, quando você dorme para repor essa energia, quando você alimentou esse lobo, essa energia toda se foi. A live que eu falei sobre o poder do agora, gente... Dá uma pesquisada nisso, da importância que é a gente se focar no agora, a gente se focar no que a gente está fazendo. Eu tenho um grupo do WhatsApp e eu falei com eles na segunda-feira sobre o nosso lixo mental. E vou dar uma explicaçãozinha rápida para vocês. Eu tô aqui conversando com vocês, prestando atenção, tô prestando atenção, Regina Helena, minha prima.
prestando atenção aqui, mas eu estou focada em vocês. Agora, se eu tivesse aqui pensando, por exemplo, nas minhas contas, eu ia estar falando, gente, quer dizer, eu não estaria com o foco em vocês e nem no foco lá. O que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo esse vídeo para vocês. Falando com vocês aqui pelo Face, gravando ali, que depois eu vou colocar no YouTube. Eu estou presente no agora. A minha conta que eu tenho que pagar amanhã, ela se torna um lixo mental. Quando eu estou fazendo alguma coisa lá na floricultura, hoje, por exemplo, trabalhei, eu sabia que eu tinha que fazer a live. Em algum momento eu pensei nisso? Sim. Não posso esquecer de fazer a chamada, não posso esquecer da live. Bom, depois eu tenho que fazer não sei o que, mas assim, era coisa, um segundo. Foco, né? Aquela coisa do troca, minha pulseirinha do troca. Para de pensar nisso, não. Agora você tá aqui. E você vai se acostumando, você vai treinando para focar no agora. Então, o lixo mental nosso não é que é algo que a gente não precisa pensar, é que a gente está pensando no momento errado, tá? Então, o que eu estava falando, o negócio de raiva, a gente é humano, a gente sente raiva, a gente sente, tem todos os tipos de sentimentos que chamam de negativo, mas alguns são até necessários. A raiva, por exemplo, ela nos impulsiona, né? O que a gente tem que prestar muita atenção, deixa eu voltar minha pulseirinha aqui que é o lugar dela. O que a gente tem que prestar muita atenção quando vem esse tipo de pensamento é não deixar que eles nos dominem. A gente tem que dominar os nossos pensamentos, por isso troca. Vem um pensamento, não é hora de pensar nele agora, pega um papelzinho, escreve. Né? Eu costumo fazer minha listinha, que eu não estou com meu papelzinho aqui. Mas eu faço minha listinha. O que eu tenho que fazer amanhã? Amanhã eu tenho que ligar, de verdade, tá? Tenho que ligar para um advogado de uma empresa aqui. Amanhã eu tenho que ver uma conta da prefeitura. Então eu vou escrevendo o que eu tenho que fazer. Eu tiro da minha cabeça, ponho no papel. E faço o que eu tenho que fazer hoje. Amanhã eu vou fazer outra coisa. Ah, Helena, mas eu tô cheia de problema. Vai assistir uma comédia. Gente, rir é a coisa mais deliciosa, é a coisa... a felicidade, a alegria. Eu falo isso sempre, eu vou bater muito nessa tecla. É a energia que mais expande, de maior hertz, ela é o amor. Então, quando você tá num momento que você fala assim, ai, não, mas eu tô muito preocupada, vai assistir uma comédia. Ah, Helena, eu não consigo. Não consegue porque você não tá focado no agora. Porque você não está prestando atenção, você está deixando que as coisas externas, que o teu lobo ruim tome conta de você. Arruma uma pulseirinha, um elástico, alguma coisa, algo que seja fácil, ó, você fazer assim, troca. A gente troca, tá? Eu troco isso daqui também. Eu ensino vocês, mas eu também, eu sou ser humano, a gente erra, a gente... Mas o legal é a gente exercitar, é a gente fazendo e a gente trabalhando isso pra gente melhorar. Bom, como eu sempre digo, eu escrevo, escrevo, escrevo e acabo falando. Também tô com saudade, Rê. Uma outra coisa só para finalizar. A gente acha que brigar com as outras pessoas, com os nossos inimigos, que a outra pessoa deixou de fazer um favor, ou porque não reconheceu, ou porque isso, ou porque aquilo. Ai, porque eu tô cansada disso. O que mais cansa não é brigar com o outro, não é brigar com o inimigo. O que tira a nossa energia, o que tira o nosso foco... Maricélio, olá! É a nossa briga com a gente mesmo, é a nossa briga interna, é a nossa briga com esses pensamentos que vêm aleatórios de qualquer lugar, que agora eu tô falando para vocês, vem do lobo, tá? Do nosso lobo interno, do nosso lobo do mal. Tenta entender o seguinte, né? Que nem eu falei no começo, tem o lobo bom e o lobo mau. Como duas pessoas no nosso dia a dia. Vamos dizer que você é uma pessoa boa, educada, e você vai na casa de alguém.
Você chega, você bate na porta, pede licença, a pessoa te dá licença, você entra. Esse é o lobo bom. Ele não quer brigar, ele não quer invadir. Uma pessoa do mal, se ela quer invadir tua porta, ela vai dar um chute, ela vai entrar, vai derrubar e vai entrar sem que você permita. E o lobo mau, ele é assim. Esse lobo da raiva, esse lobo o Eneusa, Eliseu, esse lobo do mal, ele vai jogando os pensamentos negativos, ele vai jogando aquelas preocupações ruins, ele vai jogando aquelas coisas, sabe aquele diabinho, né, que fica, agora eu vou te pegar, eu vou colocar aquele problema que você estava semana passada e você não resolveu. Você não resolveu ou porque não tinha importância, ou porque não deu, você resolve amanhã. Então presta atenção nesses pensamentos aleatórios, nesses pensamentos negativos que vêm em você do nada. Não é do nada, é de algo que está lá, que você ainda não resolveu, de repente você fala assim, nossa, não sei por que eu lembrei de uma coisa que aconteceu há 10 anos, porque eu briguei com a minha irmã, com meu marido, com não sei o quê. Porque você não resolveu. Então a gente tem que parar, resolver, encarar de frente esse lobo. Quando você chega de frente esse lobo do mal, ele só é do mal quando você alimenta ele, que você deixa ele vir. Quando você para e fala, peraí, calma aí, quem tá mandando aqui sou eu, ele vira um cachorrinho com o rabinho no meio das pernas e sai daqui. Então vamos prestar atenção nisso, vamos ver que lobo que você alimenta. Tá bom? Pessoal, tem alguma pergunta? Quem me falou oi aí? Eu consegui falar com todo mundo? Não tem pergunta? Vocês não querem nem me dizer que lobo vocês alimentam? Eu já alimentei muito meu lobo do mal, muito, muito mesmo. Já falei em outra live, a Regina aqui, que minha prima que me conhece, né? Fomos praticamente criadas juntas. Eu era nervosinha, atacada, não podia olhar pra mim feio, que eu já virava um bicho. Hoje não mais. Eu aprendi a alimentar o meu lobo do bem. Tá bom? Nenhuma pergunta, pessoal? Bom, daqui a 15 dias eu volto com uma live que eu tô preparando, que já me pediram, só que eu tô fazendo algumas pesquisas para poder passar para vocês, mas é surpresa. Fica de olho aí no meu Face, na minha página do YouTube, vou colocar depois de novo na descrição. Quem quiser conversar comigo, vocês sabem, psicoterapia, faço uma psicoterapia breve, uma coisa mais rápida, tô me aperfeiçoando em umas técnicas aí muito legais. Ok? Gente, obrigado pela paciência, obrigado para vocês todos que estiveram aqui comigo. Já agradeço a quem vai ver depois. Um grande beijo e a gente vai se falando. Até mais, pessoal.